Rua, neste dia marcado por o avanço de mais uma fase do desconfinamento, a quarta e última, com horários mais alargados, um fôlego importante para a restauração. Junta-se a este jornal por videochamada Ana Jacinto, secretária-geral da Arespa, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Olá Ana, muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada pela oportunidade e o convite. Hoje é o início, será uma viragem para o setor, é encarado desta forma? É mais um passo importante para continuarmos a ter esperança, não é? Porque o setor, de facto, está mergulhado numa crise sem precedentes e, portanto, é mais um alento. A Aresp sinalizou a necessidade de podermos alargar os horários já este fim de semana, como é do conhecimento público, porque terminou o estado de emergência, porque a situação atual da pandemia melhorou um bocadinho, porque havia intenções do Governo prosseguir com o plano de desconfinamento, pelo menos nos concelhos de menor risco, e, portanto, a partir de segunda-feira podíamos alargar os horários, e a Aresp o que solicitou foi que se equacionasse a possibilidade de anteciparmos este fim de semana, que tem alguma relevância para o setor, como sabemos. Hoje é feriado, amanhã assinala-se o Dia da Mãe, portanto são sempre dias que, por tradição, há mais afluência e mais procura dos nossos estabelecimentos. Era importante antecipar e esteve bem o Governo, porque efetivamente foi importante esta medida. É evidente que continuamos com muitas restrições e com muitas limitações. Ainda agora ouvimos na peça a questão dos centros comerciais, temos ainda subsetores completamente encerrados que não sabemos quando é que vamos abrir. Tudo isto é muito difícil e a verdade é que não é por alargarmos que tudo agora fica bem, mas é uma esperança e temos que continuar a ter e acreditar que vamos controlar esta pandemia, sendo certo que continuamos a sinalizar a necessidade de estes estabelecimentos serem apoiados, porque as suas tesourarias estão completamente depauperadas. Temos que ter ajuda para manter os postos de trabalho, temos que ter dinamização do consumo. Tudo isto é muito importante para continuarmos a acreditar e para continuarmos a ter força para lutar, porque a situação não está nada fácil. A Aresp tem feito inquéritos mensais aos associados. Que dados têm neste momento em relação aos últimos meses? Qual a situação do setor neste momento? Nós lançámos recentemente o último inquérito, que ainda não temos os dados atuais, mas em relação ao mês de março, o setor da restauração e bebidas, 49% do setor, portanto estamos a falar de quase de metade do setor, teve quebras homólogas superiores a 90%, quer na restauração, quer no alojamento turístico, e portanto a situação está dificílima. O mês que estamos agora a inquirir é o mês de abril, também não será muito diferente, e portanto é uma situação muito preocupante, e daí estarmos constantemente em diálogo permanente e construtivo com o Governo, a tentarmos encontrar soluções que permitam a estas empresas continuarem a sobreviver, porque apesar deste desconfinamento, sabemos que a pandemia ainda não acabou. Aliás, isso tem sido um alerta constante que a Aresp tem feito a todos os empresários, seus consumidores e colaboradores. É preciso continuarmos a respeitar todas as regras. A Aresp tem estado permanentemente na rua a acompanhar os empresários, tirando dúvidas. Revalidámos o nosso Código de Boas Práticas com a DGS. Temos um conjunto de perguntas e respostas que vamos divulgando aos empresários. É preciso muita responsabilidade de todos, porque a pior coisa que nos podia acontecer era termos que retroceder por algum motivo, e portanto todos nós temos que assumir grande responsabilidade. A pandemia infelizmente ainda não acabou e portanto temos de continuar a seguir todas as regras para tentarmos sair desta enorme crise que avassalou estes setores de uma forma nunca antes vista. E em relação aos apoios que têm sido dados ao longo deste último ano, entender da Aresp, têm sido aqueles que são possíveis, ou podia ter havido um maior contributo, o Governo poderia ter ido mais longe? Não, tem necessariamente que ir. Aliás, nós temos dito desde sempre que os apoios acabam por ser disponíveis de forma muito tardia, de forma muito complexa, não apoiando todos os empresários, porque quando os apoios acabam por ser regulamentados e conhecemos as condições de acessibilidade, percebemos que nem todos os empresários conseguem aceder, e tudo isto é muito complexo, porque estamos a falar de um tecido empresarial muito micro, com muitas
dificuldades, são muitos dias de pandemia e de crise. Não se esqueça que os bares e as discotecas continuam completamente encerrados, sem faturar nada há mais de um ano. É evidente que os apoios não são suficientes porque os encargos caem todos os meses e, portanto, era preciso robustecer estes apoios. Nós temos dito constantemente, é preciso injetar dinheiro nestas empresas, é preciso apoiar os postos de trabalho e depois aquilo que eu lhe dizia há pouco, que também agora assume uma grande importância, que é tentarmos dinamizar o consumo, porque o que nós queremos é que os consumidores nos visitem, nos procurem, porque todos nós que somos consumidores, todos nós já tivemos histórias muito felizes, quer nos estabelecimentos de alojamento, quer nos estabelecimentos de restauração e bebidas, e queremos muito continuar a ser felizes e temos que criar condições para dinamizar este consumo, porque não se esqueça que há muita gente que continua em teletrabalho, há muitas pessoas que têm rendimentos diminuídos, há hábitos de consumo que também se alteraram e depois temos um problema tremendo que é a ausência de turistas, não é? Portanto, tudo isto dificulta-nos muito a vida e, do nosso ponto de vista, é preciso fazer-se mais, muito mais ao nível dos apoios económicos. Temos-lo dito há muito tempo que não comentamos as medidas de caráter sanitário, o Governo saberá o que é que deve fazer nos momentos em que deve fazer. Nós não participamos das reuniões do Infarmed, não somos especialistas. Agora, sabemos que não está a ser feito um equilíbrio que devia de ser feito com as medidas de apoio económico, senão nós não teríamos 50% quase do setor com quebras tão avolumadas e com tantas dificuldades em sobreviver, como nos dizem todos os inquéritos que nós fazemos, em que se percebe o drama em que se encontram estes setores. Portanto, é preciso, e nós apelamos constantemente ao Governo que olhe para estes setores de atividade com mais preocupação, porque precisamos de facto de apoio para continuar a resistir e este setor tem dado provas de grandes resistências, mas começa a ser difícil, não é? E portanto apelamos e temos dito constantemente no diálogo que temos feito com o Governo. E nesse diálogo, propostas como aquelas que a Aresp apresentou, de, à semelhança de outros países, entregar diretamente aos consumidores cheques para que sejam gastos em alojamento, para que seja gasto em restauração, que feedback é que têm essas propostas da Aresp? Bom, há muitas iniciativas de cheques e vales que as autarquias têm feito, como sabemos. Nós também temos tido um diálogo permanente com as autarquias e têm respondido sempre de forma muito positiva e a maioria delas tem procurado ajudar, quer munícipes, quer empresários e desse ponto de vista também estão de parabéns, fazem o que podem fazer. Agora, o que nós solicitamos ao Governo foi uma campanha massificada, uma campanha universal, porque essas campanhas locais acabam por não ter grande expressão, até porque não há muitos recursos e, portanto, acabam por não ter o efeito desejável. Já propusemos ao Governo campanhas idênticas àquelas que, por exemplo, o Reino Unido fez e que foi de facto um sucesso, em que o consumidor, o cliente, tinha um desconto automático na sua refeição e depois o Estado suportava essa diferença. É disso que nós precisamos, de uma campanha séria, grande, massificada, que abranja todos os empresários e que possa ter notariedade, no fundo, para que as pessoas percebam o que é que está em causa e que tenha impacto, porque pequenas campanhas acabam por não ter o impacto que nós desejaríamos. Já o dissemos ao Governo e vamos continuar a insistir para que possamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para ajudar estes empresários. Ana Jacinto, muito obrigada pela sua presença neste Jornal da RTP3. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada.